Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem me ouve, mais uma vez aqui com vocês compartilhando o pão, com um versículo um único versículo para fortalecer a nossa fé. E o texto de hoje, o versículo de hoje, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 23, versículo 37, que fala: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, e como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Glória a Deus, irmãos. Jesus, depois de uma dura crítica aos fariseus, ali relatando vários comportamentos que os fariseus tinham, que denotava justamente a hipocrisia que estava no coração deles, ou seja, irmãos, aquela destoação, ou seja, a separação da prática com aquilo que se fala. Todas as vezes que nós falamos e declaramos crer, por exemplo, em Cristo, e não agimos como mestre, não existe um discípulo que não vive a vida do seu mestre, nos tornamos hipócritas. Eu sei que muitas pessoas fazem a associação com relação a líderes religiosos. Não, irmãos. Em Cristo nós somos feitos reis e sacerdotes e por isso temos obrigação como tal, o dever, o compromisso, a obediência como tal. Temos sim os direitos de filho e toda a provisão que vem do Pai. E é justamente sobre isso que esse versículo fala. Eu aprendo algumas coisas que nos ensina justamente a caminhar. Fala: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros. E eu, como mensageiro do Senhor, irmãos, eu posso dar um testemunho pessoal que verdadeiramente não é fácil. Às vezes nós teremos que conviver com a ingratidão daqueles justamente que nós tentamos ajudar. E muitas pessoas associam justamente o mensageiro à mensagem. Agora eu quero te dizer, meu irmão, o mensageiro ele pode até morrer, como a palavra fala. O profeta pode morrer, ele pode ser atacado, mas a mensagem ela não vai parar, porque a mensagem ela ressuscitou no terceiro dia. E é a própria mensagem que julga as intenções do coração. Então não adianta atacar o mensageiro, não adianta fazer bico para o profeta, não adianta entortar a cara para o pastor porque ele exortou, não adianta, não adianta. Porque quem julga as ações do homem e da mulher com relação aos mensageiros é o próprio Deus. E aos mensageiros eu falo, irmão, algo, quero deixar uma mensagem. Se você escolheu assim obedecer a Deus, levando a palavra de Deus, saiba que no caminho haverá ingratidão. Então, não cobre das pessoas aquilo que você não pode cobrar. E muitas vezes nós mesmos também não praticamos a palavra, estamos ali sujeitos a cair. Então é necessário ter muita sabedoria para lidar com a ingratidão. A palavra fala assim, ó: quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os filhos sob as asas. Você percebe, irmão, que Jesus ele está oferecendo proteção aos profetas? Jesus está oferecendo proteção aos mensageiros. Jesus está oferecendo justamente as suas asas como uma galinha, justamente para aqueles que testemunham ao seu favor, ou seja, para aqueles que se decidiram a viver pelo propósito, aqueles que estão alinhados ao seu caminho. É aqueles. Muitas pessoas em suas casas têm o Salmo 91 aberto, como se fosse um manta de proteção e de libertação do inferno. E o Salmo 91 diz, inclusive ele foi citado pelo diabo, tentando Jesus no deserto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Agora perceba que é aquele que habita ali, que está debaixo da sombra, ou seja, tem um limite às asas, tem justamente uma limitação daquilo que é a proteção de Deus. A partir do momento que nós que nós resolvemos sair daquela limitação, nós já não estamos mais seguros debaixo das suas asas. E eu preciso falar isso para gerar reflexão dentro do nosso coração, para que nós venhamos a verdadeiramente escolher os passos certos
daqui para frente. Talvez Deus tenha, assim como aconteceu na minha vida muitas vezes, apagado seus rastros e trilhas por causa de muitos passos errados, muitas escolhas ruins. Talvez até hoje Ele tenha apagado os teus incêndios e até mesmo aliviado as consequências daquilo que são os nossos pecados. Mas não é bom, sabe, ficar brincando. Não é bom brincar no abismo do pecado. Quem brinca no abismo do pecado pode, consequentemente, uma hora cair e ali ficar muito machucado. A palavra fala assim, ó, mas vocês não os deixou. Ou seja, a escolha é nossa, irmãos. A graça está disponível. O Senhor já morreu na cruz. Ele já deixou os seus mensageiros para continuar promulgando a mensagem. Como eu disse, a mensagem não vai parar. E cada um decide, irmão. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. É você que se deixa proteger. É você que se coloca debaixo das asas do Onipotente. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo que tem em Romanos capítulo 6, versículo 16. Fala, não sabem que, quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Pai, porque queremos colher eternidades, queremos viver promessas, queremos viver sob a Tua proteção, queremos que o Senhor seja a nossa fonte de força e de vida, queremos que o Senhor nos livre de toda depressão, de toda ansiedade, de todas as doenças psicomáticas. Mas mais do que isso, Pai, queremos ser um testemunho vivo do Teu poder, que levanta o Teu nome, que te obedece para a glória do Teu nome, como uma pessoa que entendeu que isso nos mantém livres de toda a vida ruim que anteriormente nós praticávamos. Pai, encoraja-nos a dar passos de fé, encoraja-nos a aceitar a mensagem realmente como ela é, a aceitar a inteireza da mensagem, não somente a parte que nos agrada, não somente a parte da promessa, mas sim também a do arrependimento e a da mudança de conduta e a da prática de boas obras, a do mergulho em Cristo e do conhecimento. Todos os rudimentos, Pai, sejam praticados conforme a Tua vontade, para que nós venhamos verdadeiramente a experimentar o máximo da relação que nós podemos ter com o Senhor. Ajuda-nos nessa missão, Pai, não nos torna negligentes e nem hipócritas como os fariseus, para que nós não venhamos a nos tornar como eles. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, se assim você decidir, vai pela fé, não pela ideia dos outros. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.